Vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos estudar as transformações gasosas. As transformações gasosas são transformações físicas que realizamos em uma amostra de um gás. E para efetuarmos as transformações gasosas, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer quais são as variáveis, as grandezas que descrevem o estado de um gás. Então, todo gás, ele exerce uma pressão. Todo gás exerce uma pressão, ocupa um certo volume no espaço, no recipiente, a uma determinada temperatura. Então, essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, elas descrevem o estado de um gás. Aos valores da pressão, do volume e da temperatura, nós chamamos, como eu disse, o estado de um gás. Então, assim, se temos um gás em um determinado volume, 5 litros de um gás a 300 Kelvin e 1 atm, então assim nós temos a descrição do estado de um gás. Como é que esse gás ele está descrito? Ele está descrito em um recipiente com capacidade de 5 litros, o volume do gás vai ser o volume, do mesmo que o volume do recipiente, porque o gás ele tem de ocupar todo o volume do espaço, devido ao grau de liberdade, de mobilidade que essas moléculas possuem, a uma dada temperatura, e vai exercer uma pressão, ok? Só lembrando, pessoal, que pressão aqui vai ser uma grandeza que tem a ver com a força exercida por cada molécula ou pelo conjunto de moléculas em uma dada região. Então, não se esqueça nunca que pressão é igual a força exercida em uma determinada área, ok? Obviamente, a gente sabe que a força nada mais é do que o produto entre a massa e a aceleração, no caso de uma partícula. Ok? Enfim, então, toda vez que uma molécula ela colide, qualquer uma dessas moléculas aqui colide com a parede do recipiente, ela vai exercer pressão. Então, ou seja, a força que essa molécula colide em determinada região aqui do recipiente vai exercer uma pressão. Ou a força que essa molécula exerce sobre outra molécula, uma dada região dessa molécula, isso vai reproduzir uma força elástica na parede do recipiente, vai exercer uma pressão também. Então, veja que as moléculas estão aqui no recipiente se movendo de um lado para o outro, de forma que elas possam exercer uma pressão total, Existe a pressão parcial, ou seja, a pressão exercida por cada molécula dessa, então a pressão pelo conjunto aqui do gás, pela amostra de gás, vai ser justamente a somatório de todas as pressões parciais. Bom, então aqui nós temos aqui 3 estados de um gás. Os valores da pressão, o volume e da temperatura, eles não são constantes, então dizemos que a pressão, o volume e a temperatura, eles são variáveis de um estado de um gás. Então, essas grandezas aqui, elas são variáveis. A pressão ela pode mudar para 2 atm, que pode mudar para 6 atm, assim como o volume ele pode ir de 6 para 3 litros, ou ele pode permanecer constante, enquanto a temperatura aumenta e a pressão também aumenta. Então, veja que cada valor desse aqui, eles podem sofrer variações, e a gente pode manter uma variável dessa aqui constante e variar as outras variáveis. Por exemplo, eu posso aqui, considerando a mudança desse estado aqui para esse de cá, então a pressão pode aumentar para 6 atm, enquanto o volume permanece constante e a temperatura aumenta. Então eu posso aquecer esse gás de forma que as moléculas fiquem mais agitadas e elas vão colidir mais intensamente nas paredes do recipiente, aumentando sua pressão a volume constante. Ok? Então posso ter uma câmara de um gás aqui. Posso ter aqui, por exemplo, um gás em um recipiente, colocar um recipiente aqui em que ele não varia o seu volume, ok? O gás aqui dentro não vai variar o seu volume. Então, posso colocar aqui algumas moléculas de um gás, ok? Um gás aqui dentro. E aí, eu posso aumentar a temperatura desse recipiente, adicionando energia aqui na forma de calor, aquecendo aqui
aqui esse recipiente, isso vai fazer com que as moléculas agora elas se desloquem muito mais intensamente, de forma que a força com que ela colide em determinada área aqui na região do recipiente vai aumentar a pressão, né? Lembra, repetir novamente a fórmula, a força sobre a área vai resultar numa variação da pressão, né? Quanto maior a força, maior a pressão para uma determinada área, ok? Então, veja que essas variáveis aqui, elas podem sofrer alterações, a depender das condições em que a gente esteja trabalhando, tá? Bom, a pressão, como eu já falei, ela denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas nas paredes do recipiente. Olha só, essas moléculas aqui se agitando nesse recipiente. Então, à medida que essas moléculas elas ganham mais energia, maior vai ser a velocidade de deslocamento dela dentro do recipiente e maior vai ser a pressão exercida. Veja que o recipiente aqui ele não altera o seu volume. O que está alterando aqui dentro é a pressão e a temperatura, ok? Que são diretamente proporcionais. Vamos para o experimento de Torricelli. O experimento de Torricelli foi o seguinte. Ele pegou um tubo de vidro e encheu esse tubo de vidro com mercúrio. Colocou mercúrio, tá, aqui dentro. Mercúrio é um metal líquido. Encheu até a extremidade, né? Até a boca do recipiente. O tubo de vidro ele é tampado embaixo, em cima ele continua aberto. Ele pôs o dedo. E aí, o que ele fez? Ele colocou um pouco de mercúrio em um recipiente menor, tá? E aí, o que aconteceu? Ele tampou o tubo de vidro com o dedo, com a mão, e aí inseriu essa parte do tubo de vidro dentro do recipiente que contém mercúrio também, e ele retirou o dedo. O que ele observou foi o seguinte, que o mercúrio que estava aqui dentro do tubo de vidro, ele desceu, né, até uma certa altura, que ele mediu lá 760 milímetros de altura, ou seja, até onde a coluna do mercúrio ficou até o fundo do recipiente, né? Até aqui a superfície do recipiente, ele observou que a altura do líquido de mercúrio ele acabou aumentando e era justamente a quantidade de líquido de mercúrio que tinha aqui em cima do tubo de vidro. Esse líquido desceu e, obviamente, aumentou aqui o volume dentro do recipiente. E aí ele calculou essa altura, mediu essa altura aqui, ele observou que a altura ela era relacionada à pressão exercida pelos gases na atmosfera. Pessoal, a gente sabe que a atmosfera ela contém gases, ok? Contém os gases. Então, aqui na atmosfera, próximo à superfície do Mercúrio, tem vários gases, né? Vários gases exercendo pressão aqui na atmosfera, ok? Vários gases. Que gases são esses, pessoal? É gás. Quais são os gases da atmosfera? Oxigênio, nitrogênio, CO2, água na forma de vapor, hélio, ok? Vários tipos de gases. Claro, em maior proporção, a gente sabe que nós temos na atmosfera lá próximo de 70 a 72% aproximadamente, tá? 71, 72% de nitrogênio, 20% de oxigênio, e a outra parte que resta são de gases, os gases totais, tá? Então vamos ter aqui, digamos, aproximadamente aqui vamos ter 9% dos outros gases. E esses 9% aqui vão ser CO2, água, gases nobres, né? No caso aqui o hélio, tá? Então é mais ou menos isso, 20 a 21% de oxigênio, 71 a 72% de nitrogênio. Então basicamente a atmosfera predomina os gases de nitrogênio e oxigênio que vão exercer uma pressão sobre esse líquido aqui. Então as moléculas de ar vão colidir com a superfície desse líquido, impedindo com que esse líquido e todo esse líquido da coluna de mercúrio desça e verta do recipiente para fora, porque os gases aqui vão colidir com a superfície do líquido, impedindo com que esse líquido saia. Então, essa altura aqui tem a ver com a pressão atmosférica que Torricelli ele padronizou como 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, ok? Então, ficou um pouquinho embolado aqui, mas o que
ele padronizou foi o seguinte, que uma atmosfera, que é a pressão exercida pela atmosfera, equivale a uma altura de 660 milímetros de mercúrio, ou seja, mercúrio é o líquido de metal tá aqui. Então, bom, ele determinou dessa forma, ok? Vamos para a pressão nas condições normais de temperatura e pressão, assim, a mais usual realmente é a ATM, tá? Mas pela IUPAC é o bar. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Por enquanto, vamos nos atentar apenas às transformações físicas entre os gases, ok? Bom, aqui nós temos uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Pessoal, não se esqueçam, olha, essa palavra aqui, ó, iso, tem a ver com igual, tá? Igual, ou seja, não sofre variação. Aqui a ideia é de constante. E térmica tem a ver com temperatura, ok? Térmica tem a ver com temperatura. Então, na transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Então, a transformação do estado de um gás vai depender apenas da variação da pressão e do volume. Então, vamos imaginar aqui, olha, nesse recipiente, onde tem essas moléculas em verde, que ilustram apenas o gás, tá? Meramente ilustrativo, tá? Que as moléculas de gás se movendo de um lado para outro, com toda a liberdade, para lá e para cá. Então, a temperatura desse estado, que eu vou chamar aqui de estado 1, é 300. Depois que o recipiente sofre uma alteração física de redução do volume, vamos chamar aqui de estado 2, a temperatura, né, foi calibrada para permanecer constante, o que variou aqui foi o volume. Pessoal, então se a gente varia o volume de um recipiente, essas moléculas vão ficar mais confinadas, né? Isso vai ocasionar no aumento da colisão média efetiva entre as moléculas e a parede do recipiente. Aumentando o número de colisões aqui entre as moléculas e as paredes do recipiente, o volume, sendo diminuindo, vai provocar esse aumento das colisões, vai aumentar a pressão. As moléculas vão se colidir mais intensamente e aumenta a pressão. Então, observe que volume e pressão é inversamente proporcional. Aqui o volume era de 6 litros e passou para 3 litros. A pressão de 1 atm sobe para 2 atm. Então, numa transformação isotérmica, não se esqueçam, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Vamos analisar um gráfico aqui de uma transformação isotérmica, ok? Vamos marcar aqui alguns pontos no gráfico. Vamos marcar aqui o primeiro pontinho aqui, para esse estado aqui, tá? Vamos colocar estado 1. Aqui a gente tem uma pressão de 1 atm, aqui 1 atm, e o volume de 6 litros, tá? Deixa eu colocar aqui o laser que fica melhor para poder ver. Então, no volume de 6 litros, nós temos uma pressão de 1 atm. Lembrando que a temperatura ela permanece constante para todos os três estados. Vamos agora para o segundo estado. No segundo estado, o volume foi reduzido para 3 litros e a pressão sobe para 2 atm. Olha só, olha para o gráfico. Volume de 3 litros, 2 atm. Se por acaso diminuirmos mais ainda o volume para 1 litro, olha só, marca um ponto aqui em cima, tá? Marquei um ponto aqui em cima. Qual é a pressão exercida pelo gás? 6 atm. Então, o que a gente observa aqui é que o volume e pressão são inversamente proporcionais a uma temperatura constante. Então, se a gente fizer vários pontos, marcar vários pontos nesse gráfico, ó, vários pontos, a gente vai observar uma curva que tem um perfil justamente da relação entre pressão e volume de um gás. Ok? Então, a gente vai ter esse tipo de gráfico em que a pressão e o volume vão ser inversamente proporcionais, tá? E lembrando que o produto entre a pressão e o volume, ele acaba sendo constante. Por que constante? Observe aqui comigo. Vamos fazer umas continhas, tá? Vamos lá. Observe aqui, ó. Digamos que eu vou fazer o produto do estado 1 entre pressão e volume, né? Já que eu disse aqui que a pressão... Deixa eu colocar a caneta aqui. Vamos lá. Já que eu disse que o produto entre a pressão e o volume é igual a uma constante, K, então eu vou multiplicar aqui a pressão, 1 atm,
para o estado 1, tá? 1 atm vezes o volume de 6 litros, igual a 6. Ok? Então, independente das unidades, o valor é 6. 6 atm litro. Isso para o estado 1, tá? No estado 2, a gente sabe que o produto de pressão e volume é igual a constante, então vamos lá. Pressão 2 atm vezes 3 litros. Vai ser 6 atm litro. No estado 3, eu tenho lá uma pressão de 6 atm vezes 1 litro. O produto vai dar o mesmo valor. Então, observe que o produto, para os três estados, ó, o produto entre essas duas grandezas vai gerar sempre um valor, o mesmo valor. Então, por isso que a gente diz que a pressão e o volume são constantes, tá ok? Então, pessoal, se a pressão e o volume é constante, a gente pode chegar a uma formulazinha, deixa eu só apagar isso aqui, tá? Ok? Aí a gente pode chegar a uma equação matemática da seguinte maneira, ok? Ok. Não quer apagar esse pontinho, vamos lá. Então, a gente pode chegar da seguinte maneira. A pressão vezes o volume é igual, a pressão vezes o volume inicial é igual o produto entre a pressão e volume final. Por quê? Porque se eu estou dizendo o seguinte, vamos pegar aqui do estado 1. Se o estado 1, a pressão vezes o volume do estado 1 é igual a constante, isso aqui é do estado 1, tá? É igual a constante. E a pressão 2 e o volume 2 do estado 2 é igual a constante, bom, se eu sei que a constante inicial é igual à constante final, obviamente, então eu sei. Então, isso aqui é uma verdade. Pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Tá? Se as constantes são iguais, né? O nome já está dizendo, a própria constante ela permanece constante. Então, o produto entre pressão e volume do estado inicial é igual ao produto entre pressão e volume do estado final. Então, eu posso dizer que PV, P vezes V, né, é igual a uma constante. Tá? A dedução é a partir dessa ideia aí. Vamos fazer um exercício para a gente fixar aqui o assunto na nossa mente, tá? Na cabecinha. Então, olha só, dois balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível, ok? Então, vou ilustrar aqui. Então, imagina que nós temos dois balões, ou duas câmaras, né, de gás, a gente pode pensar assim também, tá? Câmara A e câmara B, munidos de uma torneira. Então, essa torneira aqui, tá? Para separar esses dois locais, o gás, na região A e a região B. Esse volume dessa tubulação aqui, pessoal, ó, é desprezível, tá ok? Então, o volume dessa região aqui é desprezível. A gente não vai considerar. O balão A, ou seja, dessa câmara A aqui, ele tem um volume igual a 400. Então, a gente já viu aqui na questão, o gás hélio, né? Está falando aqui que é o gás hélio. Então, tem 400 ml desse gás hélio aqui dentro. E no balão B, o volume igual é 600. Não tem gás aqui dentro, tá? Existe vácuo, ou seja, não tem nada aqui dentro, não tem matéria aqui dentro. E o volume aqui é 600 ml, ou seja, né? Se a gente for calcular o volume desse recipiente aqui, é 600 ml, mas não tem nada ali dentro, é vácuo, ok? Então, bom, aqui a temperatura é constante. Então, o que aconteceu? Ao abrir a câmara, olha só, temperatura constante, abriu a câmara, o que acontece? O gás que está no balão A vai passar para o balão B, porque é uma propriedade, uma característica, né, do próprio gás. O gás ele tende a ocupar todo o volume da região. Então, se o gás está aqui dentro, você abre essa câmara, o gás vai migrar de A até B, para ocupar todo o volume do espaço, de forma que tenha hélio na câmara no balão A e hélio no balão B. Então, tem algumas características que são interessantes aqui. A pressão final, pessoal, aqui a questão fala que a pressão final ela atinge uma pressão de 600 milímetros de mercúrio, ok? Então, a pressão ela passa aumentando aqui de um valor X para 600 milímetros de mercúrio. E o volume final, qual é o volume final? Pessoal, se a câmara A
tem 400 ml de volume e a B 600, o volume é o somatório, né? Os volume A e volume de B, somatório, ok? Então ele quer saber qual é a pressão inicial do balão A, ou seja, qual é a pressão inicial do balão A, ou seja, antes de abrir a câmara, qual que seria, né, a pressão, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz essa continha aqui? Bom, primeiramente a gente tem que usar, como a gente já sabe, que o produto, uma transformação isotérmica, o produto entre a pressão e o volume é igual a constante, então eu já sei que eu vou ter essa formulazinha aqui, ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, tá? Essa aqui é uma transformação isotérmica, ok? Então ele quer saber a pressão inicial. Então a pressão inicial aqui, eu não sei, eu vou colocar P1, mas eu sei o volume inicial, que é 400. Então vai ficar 400 ml vezes pressão 1 é igual. A pressão 2, pessoal, a gente tem aqui que a questão forneceu, que é 600 milímetros de mercúrio, ok? Então vai ficar 600 milímetros de Hg vezes o volume final. Quem é o volume final? O volume final é 1000 litros, ok? Pronto, aqui eu vou conseguir descobrir a pressão 1. Então, a pressão vai ser igual a 600 vezes 1000 vai dar 600 mil. Dividido por 400 vai dar 1.500. Obviamente aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Obviamente aqui, o mililitro vai cortar. Opa, aqui está errado. Deixa eu corrigir aqui um detalhe. Tá? Aqui, pessoal, aqui no 1000 é mililitro, tá? Agora deixa eu colocar a canetinha amarela para cortar. Então, aqui, pessoal, ó, o mililitro vai se cancelar aqui, né, com o mililitro. O mililitro da esquerda vai se cancelar com o mililitro da direita, e aí vai sobrar esse termo aqui, milímetros de mercúrio, ok? Que vai ser a unidade de medida da pressão. Pronto. E aí, a opção correta é a letra A, ok? E eu sugiro, assim, que vocês, quando chegar na questão, você dá pausa no vídeo, tenta fazer a questão sozinho. Depois que você terminar, você dá play e verifica se você acertou, ok? Se você não conseguiu acertar, se você teve dificuldade, né, para responder, não conseguiu entender, você volta, assiste novamente. Qualquer coisa, você pode mandar mensagem para mim, tá bom? Que assim que eu puder, eu respondo e tiro sua dúvida. Vamos lá. Outra questão para a gente entender aqui, para a gente exercitar, tá? Ao subir do fundo de um lago para a superfície, o volume de uma bolha triplica. Olha que interessante. Tem uma bolha lá no fundo de um lago, e quando essa bolha se desprende do solo, lá do fundo da lagoa, do lago, ela aumenta seu volume, tá? Por quê? Porque o volume, ele está dizendo na questão aqui, o volume triplica, ok? Ó, o volume da bolha triplica. Supondo que a temperatura da água no fundo do lago seja igual à temperatura da superfície. Opa, então vamos colocar aqui esse lago aqui para entender. Então, pessoal, vamos colocar aqui, vamos pensar aqui na bolha aqui no fundo, uma bolhazinha. Então, aqui a gente tem o volume dessa bolha, tá ok? E nós temos também a temperatura aqui nesse ponto aqui, ó. A temperatura aqui nesse ponto, que eu vou chamar de temperatura 1, ele fala que a temperatura no fundo do lago, aqui, ó, no fundo do lago, seja, olha só que interessante, igual a da superfície. Então, quando essa bolha chegar aqui em cima, olha só como ela aumenta o volume, ó, olha só, ela subindo e aumentando o volume. Então, quando ela chega aqui em cima, o volume 2, que é o volume final, ela é 3 vezes maior que o volume inicial. Tá? A pressão, obviamente, aqui em cima é 1 atm. Lembrando que a temperatura 2 é igual, a temperatura 2 é igual à temperatura 1, ok? Então, olha só, se temperatura 2 é igual à temperatura 1, então a variação da temperatura é igual a temperatura 2 menos temperatura 1
igual a zero. Então, a variação da temperatura é igual a zero, ou seja, ela é constante. Não vai ter variações de temperatura aqui, tá ok? Não tem variações de temperatura de forma alguma aqui, tá? Bora lá, vou usar a caneta amarela aqui agora. Pessoal, e aqui é o seguinte, então, a questão quer saber aqui, vamos continuar a leitura, e considerando que a pressão exercida por uma coluna de água de 10 metros de altura corresponde praticamente à pressão de uma atmosfera, podendo concluir que a profundidade do lago é aproximadamente... Então, pessoal, aqui nessa questão, o objetivo é descobrir qual é a profundidade do lago, ok? Então, vamos raciocinar aqui, olha. Bom, como a gente tem que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual ao produto entre a pressão 2 e o volume 2, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir aqui, com esse cálculo, a pressão 1, ok? Porque é o seguinte, qual o raciocínio que a gente faz aqui dessa questão? É que é o seguinte, se a temperatura é constante e a bolha ela tinha esse tamanho aqui, e ao subir ela aumenta o volume 3 vezes, ou seja, se o volume aumentou 3 vezes, a pressão reduziu 3 vezes. Então, veja que é inversamente proporcional. Então, a pressão ela vai variar inversamente proporcional ao volume. Se o volume aumenta 3 vezes, a pressão reduz 3 vezes. Então, quer dizer que a pressão inicial aqui, ó, aqui embaixo, a pressão 1, é 3 vezes maior que a pressão inicial. Então, olha só, se a pressão ou 3 vezes maior que a pressão final. Se a pressão final é 1 atm, obviamente a pressão aqui vai ser o quê? 3 atm. Tá, mas como é que a gente fez isso nas contas? Eu fiz aqui no raciocínio, tá? Repetindo o raciocínio para vocês entenderem. Se o volume aqui, ó, se o volume da bolha aumenta, e aumenta quanto? 3 vezes, a pressão que é inversamente proporcional, ela reduz 3 vezes. Então, se a pressão final é 1 atm, para ela ter reduzido 3 vezes e cair em 1 atm, obviamente ela era 3 atm no início. Ok? Vamos fazer isso, vamos calcular isso para poder a gente ver matematicamente como o que eu estou falando, né? Então eu quero descobrir a pressão 1. A pressão 1 é onde? Aqui, gente, ó. A pressão 1 é aqui no fundo do lago, que é onde tudo começa, a pressão inicial. Como eu não sei, eu vou descobrir ela, tá? E o volume, como o volume não está dizendo o volume da bolha, eu vou chamar apenas de volume 1 EV, ok? Porque eu não sei o volume da bolha. E a pressão final, 1 atm. E o volume final? Olha, o volume final ele fala que é 3 vezes maior que o volume inicial. Então, V2 é 3 vezes V. Pronto, perfeito. E agora eu vou descobrir quem é a pressão inicial. Aí vai ser o quê? 3 vezes 1, 3. 3 atmV. Veja que eu estou repetindo todas as unidades. Sobre V. Não quer aparecer aqui porque está muito lá embaixo. Aí, consegui. Então, fazer aqui agora. Então, pessoal, observe que esse V vai simplificar com esse V aqui, e aí vai ficar o quê? A pressão inicial é igual a 3 atm, ok? Então, pronto, a pressão inicial é 3 atm. Agora, olha essa informação como ela é importante. Considerando que a pressão exercida por uma coluna de água de 10 atm, de uma altura, corresponde a praticamente a pressão de uma atmosfera. Então, ou seja, se a gente percorrer aqui 10 metros de profundidade, ó, vamos pensar aqui, ó, vamos estar aqui a altura, e aqui a gente tem 10 metros de profundidade, tá ok? 10 metros de profundidade vai dar uma pressão de 2 atm. Opa, por que, professor? Pessoal, se na superfície é 1 atm e a questão fala que 10 metros de altura corresponde a uma atmosfera, então veja, se a gente parar com a bolha aqui nessa posição aqui, nós vamos ter 10 metros de profundidade e isso aqui, essa coluna tem uma pressão de 1 atm. Mais 1 atm atmosfera, 2 atms. Então, observe aqui, se, se até aqui são 10 metros de 1 atm, né? Se a gente tem uma pressão de aumento de 1 atm aqui,
ou seja, de 1 atm pulando para 2 atms a 10 metros, qual será a profundidade de 2 atms para 3 atms? Pessoal, é fácil, é só você fazer uma regrinha de 3, tá? 10 atm. Opa, escrevi errado, peraí, só um instante. Estou fazendo errado aqui. Deu errado para mim aqui, vou continuar, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, como a gente não sabe o volume da bolha, vamos lá. Se o volume aumenta 3 vezes, a pressão reduz 3 vezes. Então, a pressão no fundo é 3 atm, como eu falei, né? A pressão aqui, pessoal, ó, é 3, a gente já descobriu 3 atm, tá ok? Três atm. Ok? Então, como que a gente faz se 10 metros são 2 atm? Pessoal, a profundidade aqui, veja, de 2 atm para 3 atms, vão dar, só aumentou uma unidade de atm. Então, automaticamente, se daqui para cá aumentou 1 atm, né, de 1 atm pulou para 2 atms, e a profundidade é 10 metros, automaticamente, olha o raciocínio lógico, de 2 atms, aumentando mais 1 atm, a distância vai ser mais 10 metros. Então, se a gente tem um aumento de 1 atm, são 10 metros, com aumento de mais 1 atm, mais 10 metros. Então, vai dar 20 metros. Entenderam o raciocínio? Então, a letra D. Ok? 20 metros aqui embaixo, letra D. Mais outro exercício, tá? A figura mostra um cilindro munido de um êmbolo móvel, que impede a saída de ar dentro do cilindro. Então, aqui o cilindro, tá? Esse êmbolo aqui é móvel. A gente pode, ó, abaixar ele, tá vendo? Vamos diminuir o volume, automaticamente, né, mudar a pressão. Vamos lá. Quando o êmbolo se encontra na altura de 12 centímetros de altura, gente, olha, essa altura aqui, ó, deixa eu marcar aqui, essa altura aqui é 12 centímetros, tá ok? A pressão lá dentro é zero. Zero não, é P0, inicial, né? A pressão aqui dentro existe, se aqui tem altura, o êmbolo tem nessa altura, aqui a gente tem um determinado volume aqui dentro, uma determinada pressão, uma determinada temperatura, e, enfim. Supondo que a temperatura é mantida constante, então esse êmbolo aqui, a temperatura não vai variar, que é até que a altura do fundo do cilindro deve ser baixado, opa, estou lendo tudo errado. Então, supondo que a temperatura é mantida constante até que a altura do fundo do cilindro deve ser baixado, até que altura, até onde a gente tem que baixar aqui, né, o êmbolo no fundo do cilindro, para que a pressão do ar dentro do cilindro seja 3 vezes maior que a primeira. Olha só, faz o raciocínio matemático bem parecido com a outra questão, né? Então, primeiro vamos abaixar aqui, para vocês entenderem, abaixar o êmbolo aqui. Abaixando aqui o êmbolo, olha, a gente tem uma certa altura, né? Que isso vai ser... Opa, já apareceu a resposta aqui, mas enfim, vamos lá. Então, a determinada altura, a gente sabe qual é o volume, ou seja, existe a redução do volume aqui, o volume, na verdade, reduziu de um determinado volume para outro determinado volume. Então, a gente quer saber essa altura aqui, ó, até que altura, aqui, deixa eu marcar, até que altura a gente precisa baixar o êmbolo para que a pressão seja 3 vezes maior. Aquela mesma relação que eu falei no início. Quanto maior o volume, menor a pressão. Então, se a pressão aumenta 3 vezes, o volume ele reduz 3 vezes.
é inversamente proporcional. Se aumenta a pressão, diminui o volume. Se você triplica a pressão, você divide 3 vezes o volume, né? Ele acaba sendo reduzido 3 vezes mais, 3 vezes menos, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa questão? A gente vai utilizar, pessoal, o mesmo raciocínio matemático que a gente utilizou para fazer a questão anterior, ok? Então, bora lá. A gente já sabe qual é a fórmula, que é pressão 1 vezes volume 1, pressão 2, volume 2, ok? Então, como a gente sabe aqui, olha, que como a gente quer descobrir aqui o volume final, que a gente não tem o volume final, mas eu tenho uma pressão, a pressão inicial, que eu vou chamar de pressão inicial P0, né? Então, aqui vai ser P0 vezes o volume 1. Eu também não sei qual é o volume 1, tá? Vou chamar de V, igual. A pressão 2, essa pressão 2 aqui, pessoal, ela vai ser 3 vezes maior que a primeira, né? Observe que a questão fala aqui, ó, para que a pressão do cilindro seja 3 vezes a inicial. Então, a pressão 2 é igual 3 vezes a pressão inicial, que eu estou chamando de P0, tá bom? Então, P0 está aqui, e a pressão 2 vai ser 3 vezes P0, ok? E o volume 2 é o que eu quero descobrir. Por quê? Supondo que a temperatura seja mantida constante, até qual a altura do fundo do cilindro? O fundo do cilindro deve ser baixado. O êmbolo, né? Deve ser baixado o êmbolo para que a pressão seja 3 vezes maior. Então, se eu quero saber a altura disso aqui, eu tenho que encontrar o volume que é relacionado a essa altura. Esse volume daqui, essa capacidade volumétrica aqui, tem a ver com essa altura aqui, ok? Então, eu vou descobrir qual é o volume 2. Então, o volume 2 vai ser igual, vai ser P0 vezes V sobre 3P0, ok? Então, o volume 2 disso aqui, pessoal, vai ser igual, veja que P0 cancela, fica V sobre 3. Então, olha o raciocínio matemático disso aqui. Então, perceba que o volume final vai ser o volume inicial reduzido ao céu. Você divide por 3. O volume diminui. Observe, o volume era grande, maior, né? Um maior volume. Você reduziu o volume, ó, 3 vezes, ok? Uma divisão aqui por 3, ok? Então, bora lá, vamos raciocinar. Se a gente sabe, então, que a altura de 12 centímetros, o volume é V, se o volume for reduzido, só um instante, se o volume que está travando aqui, deixa eu apagar isso aqui. Bora lá. Se o volume inicial, né, que é V, aqui ó, V1, quem é V1? Aqui é V1, ó, V1, a gente diz que é o volume é V, é 12 centímetros de altura. Para eu ter o volume 2, que é o final aqui, que é V sobre 3, se eu colocar aqui, ó, V sobre 3, reduzindo o volume, qual é a altura que a gente vai ter? X. Ok, pessoal? X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado isso aqui. X vezes V, X, Vx é igual 12 vezes V dividido por 3, 12 V3. Opa, então a gente continua aqui. X é igual. A gente continua multiplicando cruzado novamente. Então fica 12V dividido por
3V. Simplifica aqui. Isso vai dar 4 centímetros. Ok? Questão respondida. Vamos trabalhar na próxima aula a transformação isobárica, ok? Que é quando a gente mantém a pressão constante. E a gente se vê na próxima aula.